Olá, bom dia. Hoje é dia 17 de maio do ano de 2020. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, e eu vou contar uma curiosidade muito grande. O que eu vou falar é impensado, não imaginado, nem ouvido, nem visto, nem falado. Não há condição nem de você pensar nisso. Nunca foi pensado. E eu vou te expressar de uma forma simples que o teu pensamento é controlado. Neste exemplo você vai identificar. Entendeu? Você vai falar assim: não, ninguém controla a minha vida, ninguém controla. Não é possível controlar o meu pensamento. Não tem como. Não há condição de ninguém, não tem como controlar meu pensamento. Pois neste exemplo que eu vou te dar, eu vou mostrar para vocês que o teu pensamento é controlado. E isso que eu vou te falar, você vai ver que você não tem condição de pensar. Ninguém imaginou e, pior ainda, falar. Beleza? Você não tem condição. Vamos supor que você pensou nisso. Você nem tinha condição. Vamos supor que daí você pensou. Você vai ver que ao pensar você não tem condição de falar isso. Porque você vai ver que não tem condição. Eu vou te explicar o que acontece, beleza? Vamos lá? Conhecem Pitágoras? Tá. Conhecem Pitágoras? Eu também conheço. Muito bem, por sinal. Vamos lá? Tá. Os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os números, preste atenção. Eu vou te falar uma coisa que vai provar que o teu pensamento é controlado. Vamos lá? Os números são e foram feitos para os animais. Os números, repito, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 foram feitos para os animais. Cachorro, lebre, cobra, para os animais. Você já pensou isso? Você já imaginou isso? Isso passou pela sua cabeça alguma vez na tua vida? Não. Agora você sabe. Você consegue passar isso adiante? Não. Então, isto é, ao mesmo tempo, eu estou evitando que você pratique algo. Entendeu? Você não vai conseguir sair por aí falando que os números foram feitos para os animais, que isso vai atuar contra você. Mas eu abordei outro assunto que outro dia eu explico isso. Entendeu? Os números foram feitos para os animais. Exato. Aí você vai dizer assim, mas hã? Não. Eu explico. Repito. Os números que você conhece foram feitos para os animais. Portanto, matemática, física, equações, tudo que é numérico não era para o homem estar usando. São coisas feitas para os animais. Portanto, como que o homem usa isso? Ah, mas isso aí não existe, isso aí... Pois bem, eu comecei o vídeo dizendo que é impensado, inimaginado. Isso não é verdade, isso não pode acontecer, isso não é assim. Tá, eu vou dar mais já dei uma ideia. Sabe aonde que isso se manifesta mais veridicamente, mais tangivelmente? No dinheiro, que é aumentado pelo zero.
A prova mais, a forma, mais uma coisa que eu posso te dizer do que eu estou falando, e eu vou mostrar, que isso que eu falei se manifesta numa ideia de certeza por causa do dinheiro, que é tudo zero, o zero que aumenta o dinheiro. Ou seja, se eu não tenho dinheiro, eu tenho zero. E se eu tenho só zero, mais zeros no número. Entendeu? E uma coisa que me veio à cabeça que eu vou deixar escrito aqui nesse vídeo, falado nesse vídeo, é sobre o 1000 ao contrário, que é usado nas empresas. Também é uma coisa, uma expressão universal. Tá bom? Mas então vamos ficar aqui, nesse lugar, nessa curiosidade. Os números são dos e pros animais. Eu não sei o que o ser humano está usando. E você vai falar assim, não, nós temos milênios de existência. Nós temos os números, a descoberta, a matemática, tudo. Como homem, como que isso é do diabo, dos animais? Pois é, eu estou falando do diabo, entendeu? Do controle, do pecado, do mal. Mas e aí Jesus? Não, mas isso foi resolvido. Jesus é uma enganação. Vocês estão conhecendo o verdadeiro pecado, a verdadeira posse do diabo sobre o homem. Entendeu? O que aconteceu de errado no paraíso? Como assim a serpente enganou Eva e Eva mordeu e pecamos? E depois veio o Salvador de Araque? Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu é que os números foram feitos para os animais. E a sociedade é baseada, é constituída em cima dessa base dos números. Coisa de animal. Tá. Eu não sei aonde você foi com essa ideia agora, mas tem muito lugar para ir aí. E isso dá para ver o tamanho da enganação. Mas você vai dizer assim, mas isso aí, blablarixe, braralaxe, bruliluxe, e pau tá torando, e amanhã é sábado, e domingo e segunda, e o churrasco, e o sertanejo, e a live, e pau. Exato. Uma coisa não interfere na outra. Eu não quero que a minha história mude a existência dos números para o homem. Eu só estou falando verbalmente que os números são pros animais. Mas em prática, na vida humana, na consistência humana, está inserida, colocada, baseada, constituída, enraizada com o homem. E outra, o que eu falo é inverso à prática. Por isso que para você falar assim, mas isso não tem nada a ver, não sei o que lá, para mim tá bom. Porque eu não quero que pratique isso mesmo. É teoria e prática oposta. Eu estou dizendo que os números foram feitos para os animais. Aí você vai dizer assim, mas não sei o que lá, porque isso é uma loucura, tá? Tudo bem, fale o que você quiser. Tudo... Exato. Normalmente seria assim, se não fosse eu falando isso. Eu quem? Eu, meu querido. Tá. Outra coisa, você vai dizer assim, mas essas coisas aí também, se você quiser, que eu até acredito em você, mas não dá para praticar, mas e quem diz que eu quero que você pratique? Entendeu? Você lembra do início do vídeo que eu falei de coisas que você não consegue fazer? Eu não lembro agora do que eu comecei o vídeo, mas eu comecei o vídeo falando de uma coisa que é para fazer mesmo. Entendeu? Então, é basicamente assim. Tá. O que você vai fazer com isso, com essa informação? De momento, nada. O princípio de tudo é do controle do teu pensamento. Foi também uma evidência que eu dei. Você vai falar assim, eu nunca pude pensar, Você vai ver que você não tem condição de pensar isso nem em você mesmo. Sozinho, você não precisa externizar isso. Você podia aqui, vamos ficar neste momento. Os números foram feitos para os animais, cara. Mas eu não posso falar isso para ninguém, cara. Como é que eu vou falar? Nem para você mesmo. Nem para você mesmo. Você consegue pensar. E este foi um indício, do poder da Matrix sobre o homem, controlando os pensamentos. Ou seja, quando você vai para a Bíblia,
já está programado pela Matrix para você correr ali. Quando você vai... quando você pensa alguma coisa, é liberado pela Matrix do teu pensamento. E quando você age, então, mais ainda. Você vai dizer assim, mas às vezes o meu pensamento dá briga. Sim, porque a Matrix quer isso. Tudo o que você faz, você está sendo controlado. Tudo, até o teu pensamento. E a forma que eu te dei de você perceber isso é o exemplo que eu dei. Beleza? Está bom por aqui. Eu posso ficar remoendo e mais coisas vai aparecer. Mas eu acho que eu já peguei bem pesado com essa de dizer que os números são para os animais, né? E aí você vai dizer assim, como assim? Isso é praticável? Isso é feito? Sim. Isso é praticável e está errado o homem usar os números. E você vai dizer assim, mas quando isso vai acontecer? Onde? De que jeito? Acompanhe e verá. Acompanhe e verá. Para que isso funciona? Isso funciona. Para que isso funciona? Isso funciona, apenas saiba disso. Mas o que você está falando? Não, eu falei já, os números. Guarde essa frase. Os números foram feitos e são para os animais usarem. Entendeu? Só isso por enquanto, que já está de bom tamanho, né? Eu volto falando mais em outros vídeos. Abraço, fui. Tem mais para falar, mas eu vou deixar esse vídeo mais curto, só com essa evidência aí deste momento. Abraço, fui.